Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 27. Capítulo 197. Quem atacou Joey foi obviamente Jiro. No momento em que viu Cinderela, ele não conseguiu mais ficar parado. E com as palavras de Joey, ele fez sua investida imediatamente. Na história original, Jiro havia apenas quebrado o manto de Joey, mas desta vez, por ter agido rápido demais, Joey não teve tempo de reagir. E até mesmo as esferas da vida em seu cabelo foram arrancadas. Joey era um grande defensor da vida. Para salvar a própria vida, ele amarrou dezenas de orbes da vida em seu cabelo, o que equivalia a dezenas de vidas. Mas os fatos provaram que em uma batalha entre pesos pesados, dezenas de vidas não eram suficientes. O Nitro Azul havia feito o mesmo que Joey, preparando um grande número de orbes da vida para si mesmo. Mas no fim, ele ainda foi derrotado com um único golpe por Jiro. Portanto, esses orbes da vida só eram úteis contra oponentes do mesmo nível. Assim que o oponente o superava por uma grande margem, não importava quantas vidas você tivesse, eles se tornavam inúteis. E o que estava bastante interessado nessas coisas, então pegou essas poucas. Afinal, ninguém reclamaria de ter ferramentas de salvamento em excesso. Essa cena não foi descoberta por ninguém. Afinal, a atenção de todos estava agora voltada para o verdadeiro rosto de Joey e para Jiro. O aparecimento repentino de Jiro ali naturalmente surpreenderia as pessoas. E a verdadeira face de Joey era ainda mais curiosa. Afinal, Joey havia afirmado que aquela faca era dele. Fru. Ao verem a aparição de Joey, os olhos de Setsuno e Jiro se arregalaram. Impossível, você não pode ser a Froese-sama. Embora tenha a mesma aparência, é impossível ser ela. Droga, você é um espírito da comida. Você realmente tomou o corpo da Froese-sama. Jiro pensou nisso num instante. Todos eles sabiam sobre o Sexto Continente. Depois que Shiryu retornou do Sexto Continente, ele também contou a Setsuno e Jiro o que tinha visto lá. Portanto, eles tinham muita clareza sobre a situação no Sexto Continente. No Sexto Continente, todos os nativos viviam na Concha Gigante. Este era o maior ponto de encontro humano no mundo gourmet, também conhecido como Churrasqueira Azul, o ápice da civilização. Aquele lugar foi criado por Don Slime. Ele o criou para se preparar para sua própria ressurreição. Ele era o rei daquele lugar e havia estabelecido uma série de regras. No Sexto Continente, as pessoas podiam viver livremente, mas Don Slime só precisava de humanos saudáveis. Se um humano apresenta-se algum defeito, ele enviava pessoas para levá-lo embora. Depois disso, seus corpos seriam possuídos pelos espíritos alimentares. E os espíritos alimentares precisavam trabalhar para Don Slime. Embora parecesse muito sombrio, Don Slime era, afinal, o governante, então o povo não tinha opinião formada. Afinal, o Grelhado Azul já havia se tornado uma cidade onde humanos e espíritos alimentares coexistiam. Os funcionários da espíritos alimentares também tiveram que usar máscaras. Qualquer pessoa vista usando máscara era certamente um espírito da comida que havia possuído o corpo de outra pessoa. Ao contrário, aqueles sem máscara eram humanos normais. Embora Shiryu não pudesse aceitar tal prática na época, afinal, aquela era uma cidade criada por Don Slime, então ele não podia interferir muito. Mas ele já havia contado essa informação para Jiro e os outros. Agora Jiro também tinha descoberto. A pessoa à sua frente era um homem e Froese era uma mulher. A razão para essa situação deve estar relacionada ao menu completo do Acacia Pear. Jiro foi muito claro sobre os efeitos específicos do menu completo da Acacia. Afinal, Shiryu e os três sábios dos sabores dos nitros vermelhos tinham um bom relacionamento. Então, Jiro naturalmente também sabia que o Pear, entre os pratos do menu completo do Acacia, poderia fazer as pessoas mudarem de gênero. Na história original, entre os alunos de Acacia apenas Midora não sabia. Mas depois que Midora comeu Pear, ele já havia entendido tudo, porque seu próprio corpo estava nessa situação. Então, imediatamente, ele apontou o dedo para Joey. Jiro conhecia o efeito do Pear. Naquela época, Froese de fato havia comido Pear, então ela podia mudar de gênero naturalmente. Você realmente enxergou através disso. Nesse momento, Joey ficou muito surpreso. Ele achava que Jiro ficaria com medo dele, mas nunca imaginou que ele reagiria tão rapidamente. Na verdade, naquele momento, Joey estava um pouco arrogante. Porque sentia que tendo tomado o corpo de Froese, e Froese tendo comido tantas coisas boas, Jiro não deveria ser páreo para ela. Ele não sabia que Jiro e os outros dois eram seres muito especiais. Sua força, após centenas de anos, nem mesmo Froese e Acacia eram páreo para eles. O arrogante Joey achava que podia derrotar Jiro. Na história original, isso não era um problema, pois Jiro não havia desfeito seu selo. Mas agora era completamente diferente. O Jiro atual havia desfeito todos os seus selos, e devido à imersão em comida permanente e à otimização do dano de ataque, o Jiro atual era ainda mais forte do que em seu auge na história original. Nessa situação, a Joey estava oferecendo o produto totalmente de graça. Setsu, eles estão em suas mãos. A próxima batalha pode ser um pouco incontrolável. Jiro disse, sua aura irrompendo repentinamente. Essa erupção de aura não era menor do que a aura que Shiryu e Midora haviam emanado antes, e até a superava em muito. O Jiro atual estava extremamente furioso. Afinal, depois de ver o corpo de Froese sendo levado, ele ficou com o coração partido. Jiro não tinha a intenção de deixar Joir. No entanto, afinal, este era o mundo humano. Se ele causasse destruição aqui, não seria nada bom para o mundo humano. Mas agora, pelo menos, Setsuno estava ali. Embora sua força não fosse páreo para a de Joey, sua defesa era extremamente forte, e a Setsuno atual já havia retornado ao seu estado juvenil. Deixa comigo. Você pode fazer o que quiser, Jiro. Enquanto Setsuno falava, seu corpo mudou repentinamente, transformando-se rapidamente de uma senhora idosa em uma pessoa jovem. Essa cena deixou as pessoas ao redor perplexas.
Quase todos tiveram os olhos arregalados. Lembro-me de que parece haver um tipo de golpe que pode restaurar temporariamente alguém a um estado jovem, mas essa pessoa retornará à sua forma original após sofrer um forte impacto. Não é esse tipo de batida. A senhora Setsuno nem sequer fez uma batida. Hilda disse. Não se tratava de uma simples batida na porta, mas Setsuno realmente havia retornado ao seu estado juvenil. Muito bem, parem de especular. Jiro, acabe com esse cara. Não lutem neste local. Ainda há centenas de milhões de pessoas lá embaixo. Setsuno disse. Ela poderia usar a cúpula de pressão para criar um escudo reverso e isolá-los. Mas este era o local do festival gourmet. Ainda havia centenas de milhões de pessoas refugiadas lá embaixo. Se esses dois grupos realmente começassem a lutar aqui, as pessoas lá embaixo estariam mortas. Entendo. Joey, vamos trocar de lugar. Jiro disse. Isso fez Joey rir. Trocar de lugar? Porque eu deveria. Joey estava prestes a zombar dele. Ele não queria trocar de lugar, porque essas pessoas deveriam se intrometer em sua vida. Mas antes que pudesse terminar, a palma da mão de Jiro já estava em seu rosto. Nesse instante, Joey foi agarrado por Jiro da mesma forma que Shigo Kurosaki havia agarrado Aizen, e desapareceu no mesmo local. Bum! No segundo seguinte, Setsuno abriu diretamente a cúpula de pressão, isolando Jiro e Joey, que já haviam aparecido a centenas de quilômetros de distância. Yuki o seguiu imediatamente. Ele queria ver como Joey seria derrotado por Jiro. Ao verem isso, os outros indivíduos fortes também planejaram ir assistir a cena. Claro, a maioria foi impedida por Setsuno. Afinal, a força desse grupo era muito fraca. Yuki e os outros tinham grande força, e com a proteção dela, o tremor secundário não os afetaria. Mas os outros eram diferentes. Se chegassem muito perto, a cúpula de pressão não conseguiria bloquear toda a energia. Essa parte do poder era suficiente para matar esses caras, sabe-se lá quantas vezes. Infelizmente, não podemos presenciar uma batalha tão intensa. Nesse momento, as expressões das pessoas aqui não eram muito boas. Afinal, duas batalhas cruciais já haviam começado. A batalha entre Icheril e Midora no mundo gourmet, e a batalha entre Jiro e Joey no mundo humano. Vovó. Senhora Setsuno, qual é a história daquele cara chamado Joey? Por que o mestre Jiro disse que havia levado o corpo de Froese-sama? Nesse momento, o chefe não resistiu e perguntou. Afinal, aquele melão parecia enorme, mas eles não sabiam os detalhes específicos, então estavam muito curiosos. Yuda, preciso me concentrar. Você pode explicar para eles. Setsuno não queria falar sobre esse assunto, então foi fazer a manutenção da cúpula de pressão por conta própria. Yuda sabia dos ingredientes, então ela deixou que ele contasse para todos. Ao ouvir isso, Yuda sentiu com a cabeça e contou a todos sobre o PER. O efeito especial do PER deixou todos os presentes um tanto perplexos. Muitas pessoas, na verdade, não conseguiam aceitá-lo. Afinal, homem com mulher, mulher com homem, era de fato algo muito difícil de aceitar. Nesse momento, Yuki e os outros já haviam chegado ao campo de batalha de Jiro e Joey. Droga, como pode a diferença ser tão grande? Eu nem tive tempo de reagir. Nesse momento, Joey estava furioso e chocado. Afinal, ele achava que sua força deveria ser suficiente para lutar com Jiro, mas o resultado foi que ele foi derrotado por ele. Ele nem sequer conseguiu reagir quando outros agarraram seu rosto. O que isso significava? Significava que seria muito fácil para Jiro matá-lo. Parece que você não sabe. Embora Froese-sama fosse muito poderosa, ela não era boa em combate. Mesmo que você tomasse o corpo dela e tivesse 100% de células gourmet, você ainda não seria páreo para mim. Agora, você vai pagar o preço. Ponche de Guinness. Jiro atacou com raiva. As presas do Rei Lobo apareceram instantaneamente em suas mãos. Um soco-prego foi servido, e uma terrível cabeça de lobo azul, feita de calorias, atravessou instantaneamente o corpo de Joey. Embora soubesse que aquele era o corpo de Froese, Jiro achou melhor destruí-lo de uma vez do que deixá-lo nas mãos de Joey e causar problemas. Isso também evitaria problemas futuros. Que ataque poderoso! Felizmente, a cúpula de pressão de Setsuno o está protegendo. Caso contrário, o estrago que esse soco causaria no mundo humano seria terrível. Ao ver o explosivo soco-prego, Manson ficou apavorado e suava frio. O poder daquele soco era suficiente para destruir o mundo humano. E o que estava prestando atenção às presas do Rei Lobo. No mundo de Toriko, pouquíssimas pessoas usavam armas. Até mesmo os chefes usavam suas próprias facas de cozinha para lutar. Quanto aos caçadores gourmet, com exceção dos mais fracos que gostavam de usar armas, todos os outros usavam seus próprios corpos para lutar. Porque, em sua visão, não havia nada mais resistente do que seus próprios corpos. Jiro era um dos raríssimos caçadores gourmet que usavam armas. Essa arma era chamada de presas do Rei Lobo. Foi quando Jiro se tornou aprendiz de Acácia e aprendeu muitas técnicas de nocaute. Ele retornou ao segundo continente para lutar contra o Rei Lobo Guinness. Naquela ocasião, embora também estivesse ferido, ele arrancou um dos dentes de Guinness. Esse dente foi transformado nas presas do atual Rei Lobo. Quanto ao soco-prego, era um golpe criado com base no Rei Lobo Guinness, mas esse golpe era totalmente incontrolável e fazia o oponente voar para todos os lados. Capítulo 198. Espere aí. O que está acontecendo com esse cara? O peito dele não acabou de ser aberto? Como ele está completamente bem agora? A atenção da multidão voltou-se imediatamente para Joey, e uma onda de incredulidade os invadiu. Pensaram que estavam vendo coisas. Um instante antes, o peito de Joey havia sido dilacerado, seu corpo quase partido ao meio. Deveria ter sido um ferimento fatal, mas lá estava ele sem um único arranhão. Eles estavam completamente perplexos. Em meio ao choque, ninguém percebeu que uma das contas no cabelo de Joey havia se quebrado, exceto o mestre Jiro. Jiro era um veterano de inúmeras batalhas ao longo dos séculos. Ele sabia que em uma luta decisiva, cada detalhe importava. Ele percebeu cada mudança sutil no estado de Joey.
Preciso testar isso. Embora tivesse uma teoria, Jiro sabia que precisava confirmá-la. Num instante, ele estava diante de Joey. Big Bang. Com um único soco, o corpo de Joey foi instantaneamente atomizado. O Big Bang era uma técnica criada para lançar um oponente ao espaço sideral, desde que seu corpo fosse resistente o suficiente para suportar o impacto inicial. Caso contrário, ele acabava como Joey, completamente desintegrado. Mas no instante seguinte, Joey reapareceu, atacando Jiro com sua faca. Jiro estava preparado. A lâmina não conseguiu atingi-lo, abrindo, em vez disso, uma enorme vala no chão. A trincheira subia abruptamente como se tivesse se partido ao meio. Vovó Setsuno já havia acionado sua cúpula de pressão, isolando os dois combatentes. Seus ataques agora estavam sendo redirecionados diagonalmente para o céu. O soco prego de Jiro seguiu o mesmo caminho, e o corte de Joey não foi diferente. Será que esse cara pode continuar voltando à vida? Os espectadores observaram, perplexos e confusos, enquanto Joey reaparecia mais uma vez. Jiro e Yuki, no entanto, viram outra conta em seu cabelo se estilhaçar. É inútil. Não importa quantas vezes você me mate, eu sempre volto. Mas e você? Eu vou te vencer eventualmente. Joey procurava uma brecha, tentando irritar Jiro com suas provocações. Ele esperava fazer Jiro hesitar, parar de tentar matá-lo. Claro, mesmo que Jiro não caísse na armadilha, suas palavras ainda poderiam atrapalhar sua concentração. Você pode continuar dizendo isso para si mesma. Todas essas miçangas no seu cabelo devem estar incomodando. Deixe-me ajudá-la com isso. Jiro se teletransportou para a frente de Joey, com as mãos agarrando cada lado da cabeça dele. Balança a cabeça. Sabendo que seu oponente tinha múltiplas vidas, Jiro usou a mesma técnica que havia empregado contra o Nitro Azul na história original. Sob o ataque implacável, as contas no cabelo de Joey começaram a se estilhaçar em rápida sucessão. No momento em que a última estava prestes a estourar, as mãos de Jiro escorregaram repentinamente, deslizando da cabeça de Joey. O próprio Jiro ficou surpreso. Suas mãos definitivamente escorregaram. Mas como isso era possível para alguém do seu calibre? Então você está usando sua sorte gastronômica agora. Vamos ver quanto tempo ela dura. Personagens poderosos que conseguiam controlar a sorte gastronômica eram incrivelmente difíceis de matar. Agora mesmo, as mãos de Jiro escorregaram porque Joey ativou sua sorte gastronômica. Sob sua influência, as mãos de Jiro deslizaram, salvando a vida de Joey. Caramba! Joey estava furioso e apavorado. Ele jamais imaginou que sua carta na manga seria descoberta. Agora, ele só podia usar sua sorte gastronômica para se defender dos ataques de Jiro. Aquilo não era uma luta contra Midora. O único motivo pelo qual Midora não havia derrotado Joey imediatamente, e até parecia estar perdendo, era porque ele estava observando sua sorte gastronômica. A sorte gastronômica de Joey era a de Froese, e era incrivelmente poderosa. O próprio Midora não tinha nenhuma, mas seu demônio do apetite podia replicá-la. Midora conseguia copiar muitas técnicas, mas isso exigia observação cuidadosa. Reproduzir algo tão abstrato quanto a sorte na comida não era fácil. Foi por isso que sua luta com Joey tinha sido uma disputa acirrada. Quando Midora saiu de seu selo, ele até admitiu que estava observando com muita atenção. Se ele estivesse falando sério, Joey não teria sido páreo para ele. O mesmo valia agora. Ele não era páreo para Jiro. Na verdade, ele estava tão ocupado se defendendo do ataque de Jiro que nem conseguiu contra-atacar. A sorte gastronômica de Joey estava se esgotando rapidamente. Nesse ritmo, ele ficaria sem vidas em poucos golpes. Afinal, usar a sorte gastronômica para bloquear ataques a consumia permanentemente. Joey não conseguia gerar sua própria sorte gastronômica. Tudo que ele tinha era o que Froese lhe deixará. Uma vez que acabasse, estaria perdida para sempre. Neste mundo, a sorte gastronômica tendia a favorecer pessoas boas. Os membros da corporação gourmet tinham muito pouca sorte, e por isso fracassavam um após o outro em batalhas importantes. O sucesso de Star Jun se devia à sua própria sorte gastronômica, e quando criança, ele havia absorvido alguns dos nutrientes e da sorte gastronômica de Toriko. Isso tornava muito difícil para ele falhar. Tudo sempre corria bem para ele. Naquele momento, Joey estava tão ansioso quanto uma formiga em uma frigideira quente. Ele sabia muito bem que uma vez que sua sorte gastronômica acabasse, a morte era a única coisa que o aguardava. E agora ele nem sequer conseguia escapar. Embora tivesse um monstro de acampamento, este não era invencível. Ele precisava de uma oportunidade para usá-lo. A aura de Jiro o mantinha completamente imobilizado. Se tentasse usar o monstro de acampamento agora, seria ele quem morreria. Ele estava em busca de uma oportunidade, mas parecia que não seria fácil encontrá-la. Quando sua sorte gastronômica estava prestes a acabar, uma enorme flutuação surgiu do mundo gourmet. Duas auras incrivelmente poderosas, uma começando a declinar rapidamente, a outra disparando. Então ele se conteve, afinal. O próximo passo é o tempero meteoro de Midora. Yuki olhou para o céu. Naquele momento, inúmeros meteoros estavam caindo em direção à Terra. Sem dúvida alguma, este era o tempero meteoro de Midora. O surgimento dessa técnica afetou todo o mundo humano, e até mesmo as fronteiras do mundo gourmet foram impactadas. E não era apenas a especiaria meteorítica. Se fosse só isso, então, após uma onda, o mundo humano poderia se recuperar rapidamente. Mas o problema era que isso também estava misturado com a malícia de Midora. Essa malícia era direcionada a todo o mundo humano. No momento em que a maldade se espalhou, várias plantas e animais perderam sua vitalidade, como se sua energia vital tivesse sido arrancada diretamente pelo vento. O tempero meteoro de Midora e essa malícia. Será que aquele garoto está tentando destruir o mundo humano? Jiro ergueu o olhar bruscamente. Ele também havia sentido aquela aura sinistra.
Uma oportunidade perfeita. Ao perceber que a atenção de Jiro estava desviada, Joey aproveitou a oportunidade e usou seu monstro de acampamento para escapar. Esse ataque do Midora foi uma espécie de ajuda. Mas honestamente era melhor deixar um cara como Joey para o Midora lidar. Afinal, o Midora tratava o Froese como se fosse a própria mãe. Ele escapou? Ótimo, vamos lidar com o problema em questão primeiro. Setsu, abra a cúpula de pressão o máximo que puder. Após Jiro falar, ele desferiu um soco. Uma força terrível disparou em direção à especiaria Meteoro. Por onde a força passava, toda a especiaria Meteoro era pulverizada. Do lado de Setsuno, ao ouvir as palavras de Jiro, ela imediatamente expandiu sua cúpula de pressão a partir do local do festival gourmet para fora. Mas expandir a cúpula de pressão para proteger todo o mundo humano não foi tão fácil. Embora ela já o tivesse feito na história original, ela também fez muitos preparativos e dedicou muito tempo para proteger todo o mundo humano. Sua cúpula de pressão anterior não cobria todo o mundo humano, mas os isolava do mundo exterior. Assim, mesmo que ela expandisse sua cúpula de pressão na primeira oportunidade, só conseguiria bloquear uma parte da especiaria Meteoro. O ponto crucial era que mesmo que a especiaria Meteoro fosse bloqueada, a malícia nela contida não poderia ser isolada. A especiaria Meteoro era apenas um veículo. Mesmo que não atingisse o solo, a malícia de Midora ainda afetaria todo o mundo humano. Nesse momento, o pássaro girafa, que havia sido espalhado por todo o mundo, finalmente tinha algo para fazer. Em todo o mundo humano, inúmeras balas de luz calórica dispararam em direção ao céu, destruindo uma grande quantidade de meteoro especiaria no ar. Mas ainda havia muito meteoro especiaria caindo do céu. As cidades e o mundo natural do mundo humano foram atacados. O pássaro girafa só podia proteger as cidades habitadas por humanos e, mesmo assim, seu objetivo era proteger apenas os humanos, não os edifícios, porque os edifícios já não eram a chave. Quanto às feras na natureza, as mais poderosas, como o pássaro girafa, conseguiam resistir à especiaria Meteoro, mas as mais fracas não. Um lugar como o arquipélago Baron foi diretamente coberto por inúmeras especiarias meteóricas. Toda a vida ali foi destruída, transformando-o em uma terra árida. Além do arquipélago Baron, muitas áreas eram assim. Sem um poder de combate de 80 ou 90, era impossível bloquear essas especiarias meteoríticas. Os humanos só conseguiam lidar consigo mesmos, não conseguiam lidar com outras criaturas. Então, as criaturas na natureza só podiam rezar, e a malícia de Midora era direcionada especificamente a eles. Graças aos esforços da Organização Gourmet Mundial, Jiro e Setsuno, eles bloquearam o máximo possível de tempero Meteoro. E o que não participou? Não era que ele não quisesse, mas Jiro e Setsuno estavam limpando a especiaria Meteoro, tendo sua localização como ponto central. Sua força era incomparável, então não havia nada que ele pudesse fazer. Após o fim dessa onda de tempero Meteoro, o mundo humano quase foi destruído por completo. Mas Yuki e Nono haviam armazenado muitos ingredientes antes, e o mesmo aconteceu com a Organização Gourmet Mundial. Assim, durante o período seguinte, isso foi suficiente para alimentar a população do mundo humano. Mas a Organização Gourmet Mundial também precisava abrir uma nova fonte de abastecimento, ou não conseguiria sustentar as dezenas de bilhões de pessoas no mundo humano. Aquele desgraçado do Midora, com esse acesso de maldade, destruirá completamente todo o ecossistema do mundo humano. Após bloquear uma quantidade suficiente de tempero Meteoro, Jiro rangia os dentes. O mundo humano estivera em caos centenas de anos atrás. Foi preciso o esforço da Organização Gourmet Mundial para que se tornasse o que era agora. Mas agora, um único movimento de Midora havia enviado o mundo humano de volta ao seu estado original, e até pior do que antes. Afinal, antes, os ingredientes não haviam sido extintos. Mas agora, o ecossistema do mundo humano havia sido destruído, e os ingredientes não se regenerariam. Na história original, a Organização Gourmet Mundial havia criado uma espécie de pílula que podia fornecer ao corpo humano nutrientes suficientes e que também podia ser produzida em vários sabores. Mas mesmo que o sabor fosse semelhante, era como comer doces de sabores diferentes. A textura ainda era muito diferente. As pessoas desta época não eram as mesmas de centenas de anos atrás. As pessoas de centenas de anos atrás haviam vivenciado todos os tipos de fomes, então estavam acostumadas a esse ambiente. Mas as pessoas hoje em dia, a grande maioria, vivia bem. Para elas, de repente, se tornarem assim, seria naturalmente difícil de aceitar. Nos estágios finais, a Organização Gourmet Mundial chegou a colocar anéis nos dedos de seus agentes da lei. O objetivo desse anel era garantir que essas pessoas não se metessem em encrenca. Afinal, naquele momento, a natureza humana não resistia à prova. Uma situação semelhante havia ocorrido na história original. Alguém, por uma cenoura, preferiria ter o dedo cortado pelo anel a abrir mão do ingrediente. E o Ki também se sentia um pouco impotente diante disso. Honestamente, se ele tivesse a capacidade, talvez conseguisse. Ele não conseguiu restaurar a vitalidade de todo o mundo humano com seu próprio poder. Midora havia feito isso na história original, restaurando a vitalidade de toda a Terra, mas para isso ele havia se apropriado da poderosa sorte gastronômica de Zonja, de inúmeros centros e de sua própria vida. Teoricamente, com energia vital suficiente, seria possível reviver tudo no mundo humano. Capítulo 199. Após a tempestade de meteoritos, Manson retornou imediatamente ao quartel-general da Organização Gourmet Mundial para assumir o comando. As cidades do mundo humano sofreram danos em diferentes graus. Mais importante ainda, a malícia de Midora estava se espalhando continuamente. Os animais selvagens começaram a adoecer e as plantas começaram a murchar. Tudo caminhava para a destruição. Todo o mundo humano estava envolto numa nuvem de desespero. Droga! Eu não pensei que fosse tão sério. A maldade de Midora é tão forte que envolveu todo o mundo humano. Não teremos mais ingredientes.
Após receber informações de funcionários da Organização Gourmet Mundial em vários lugares, Manson ficou um tanto desesperado. Ele sabia que a era da fome no mundo humano havia chegado. Embora a Organização Gourmet Mundial tivesse feito muitos preparativos prévios, fornecer esses alimentos a dezenas de bilhões de pessoas era uma gota no oceano. Eles só poderiam sustentá-las por um curto período de tempo. Eles precisavam encontrar uma solução durante esse período. Manson também descobriu que o interior da Organização Gourmet Mundial havia sido severamente danificado. Isso não foi causado pela especiaria do meteorito, mas sim pelas pessoas controladas por Joy. Tanto a Organização Gourmet Mundial quanto a Corporação Gourmet tinham pessoas controladas por esse tipo de indivíduo, e o número não era pequeno. E o que só conseguia reconhecer uma pequena parte delas, mas o número de pessoas controladas por Joy era enorme. Quando todos retornaram à Organização Gourmet Mundial, tudo já havia acontecido. As pessoas controladas haviam fugido, deixando apenas uma bagunça para a Organização Gourmet Mundial. Sem poder fazer nada, a Organização Gourmet Mundial só pôde anunciar ao público a situação futura do mundo humano. Era preciso anunciar isso agora, ou em poucos dias outros também perceberiam o problema. Agora que anunciaram e considerando a reputação da Organização Gourmet Mundial, ainda poderiam estabilizar a situação se tivessem tomado a iniciativa de fazer o anúncio. Se não fizessem e outros descobrissem primeiro, todos teriam a impressão de que a Organização Gourmet Mundial não era capaz de lidar com a situação. Uma vez que isso acontecesse, as palavras da Organização Gourmet Mundial não teriam mais poder de persuasão. Então, após a reação de Manson, ele imediatamente ordenou que alguém divulgasse a notícia. A divulgação dessa notícia certamente mergulharia o mundo humano no caos. Mas não se esqueçam, a Organização Gourmet Mundial ainda tinha pessoas e o girafa-pássaro em várias cidades, então não havia motivo para se preocupar com tumultos. Mas pouco tempo depois da divulgação dessa notícia, muitos países membros anunciaram sua retirada e a dissolução de seus respectivos países. O motivo para isso foi que as autoridades de alto escalão desses países deixaram bem claro que não haveria ingredientes nos próximos dias. Embora tivessem armazenado muitos ingredientes, se esses ingredientes fossem fornecidos para todo o país, sem dúvida seria uma gota no oceano. Então, optaram por guardá-los para seu próprio consumo. Dessa forma, os ingredientes armazenados eram suficientes para que vivessem uma vida de luxo por toda a vida. Os líderes da maioria dos países agiam assim, mas havia um número muito pequeno de países cujos líderes não faziam isso. Eles optavam por distribuir os ingredientes, mas esses países eram muito poucos. E o que não tinha opinião formada sobre isso. Afinal, quando armazenou esses ingredientes antes, ele os preparou para o povo do mundo humano. Ao mesmo tempo, todos os projetos de pesquisa do lado da Organização Gourmet Mundial praticamente pararam. Agora, todos tinham apenas um objetivo de pesquisa: encontrar uma maneira de os humanos viverem. Era preciso encontrar esse método antes que os ingredientes armazenados pela Organização Gourmet Mundial se esgotassem. Caso contrário, naquele momento, o mundo inteiro da humanidade se tornaria um verdadeiro inferno. Não esperava que o chefe Uki e a senhora Nono tivessem armazenado tantos ingredientes. Depois que Uki e Nono levaram todos ao local onde os ingredientes estavam armazenados, todos ficaram impressionados. Era difícil imaginar que duas pessoas pudessem armazenar tantos ingredientes. Infelizmente, há gente demais no mundo humano, então mesmo esses ingredientes não vão durar muito. E Uki balançou a cabeça. Parecia muita coisa, mas diante de dezenas de bilhões de pessoas, esses ingredientes eram poucos demais. Já chega. Afinal, ninguém esperava que o mundo humano se deparasse com algo assim. Yuda balançou a cabeça negativamente. Ele achava que Uki e Nono já eram incríveis. Quem poderia imaginar que esse incidente afetaria todo o mundo humano e deixaria dezenas de bilhões de pessoas em estado de fome? Ainda bem que eles não precisaram usar esses ingredientes. Os habitantes do mundo humano possuíam seus próprios estoques de alimentos, além dos estoques da Organização Gourmet Mundial, que podiam sustentá-los por um período de tempo. Depois disso, eles utilizariam os ingredientes armazenados aqui. Para surpresa de todos, Yuki recebeu repentinamente uma ligação da Organização Gourmet Mundial. Era de Manson. Diretor Manson, qual é o problema? Yuki estava um pouco confuso. O atual Manson deveria estar muito ocupado. Por que ele o chamaria? As poucas pessoas que estavam sob controle, Yuki já havia restaurado. Elas também estavam ajudando a lidar com essas questões agora. Chefe Yuki, o presidente Shiryu está de volta, mas gravemente ferido. O melhor revitalizador do mundo humano agora é você. Precisamos da sua ajuda. O tom de Manson era muito urgente e o conteúdo surpreendeu Yuki. Certo, entendi. Não, vou deixar isso com você por enquanto. Vou para a sede da Organização Gourmet Mundial. Após falar, Yuki desapareceu. Nono não foi atrás dele, pois ela e os outros já tinham ouvido as palavras de Manson. O presidente Shiryu estava de volta. Antes, como o golpe de Midora havia atingido diretamente o mundo humano, todos tinham um mau pressentimento. Afinal, Midora estava lutando contra Ishiryu. O golpe de Midora ultrapassou Ishiryu e varreu todo o mundo humano. O que isso significava? Significava que Ishiryu não tinha capacidade de bloquear esse golpe, então ele o deixou cair no mundo humano. Portanto, estava muito claro para todos que Ishiryu provavelmente estava morto. Mas agora, Ishiryu havia realmente voltado à vida. Mesmo que estivesse gravemente ferido, contanto que estivesse vivo, Ishiryu era o pilar central do mundo humano, a âncora do mundo humano. Com a velocidade de Yuki, não demorou muito para que ele chegasse à sede da Organização Gourmet Mundial sem hesitar. Ao chegar, viu Ishiryu deitado em uma enfermaria. Ishiryu estava em péssimo estado. Quase não havia partes intactas em seu corpo. Se não fosse por um leve suspiro, Yuki teria pensado que se tratava de um cadáver. Chefe Yuki, você está aqui. Dê uma olhada rápida na situação do presidente. Manson disse ansiosamente após ver Yuki.
Ele já não tinha ânimo para se importar com os assuntos do mundo humano. Vou dar uma olhada primeiro. Então, o que aconteceu? Yuki perguntou. Na história original, Ishiryu estava definitivamente morto, mas agora ele havia sobrevivido. Embora esse estado não estivesse muito longe da morte, enquanto ele não estivesse morto, Yuki poderia salvá-lo. Salve Ishiryu primeiro. Depois eu conto o que aconteceu durante esse período. No momento em que Manson estava prestes a falar, uma substância negra saiu do corpo de Ishiryu e finalmente se transformou em uma estranha criatura negra. O que você está? Ao ver isso, Manson imediatamente entrou em estado de combate. Não fique nervoso. Eu sou o demônio do apetite no corpo daquele desgraçado do Ishiryu. Acontece que minha situação é um pouco especial. Não vou causar nenhum mal a ele agora que saí. Aliás, meu nome é Don Slime. A estranha criatura negra que apareceu aqui era Don Slime. E o que conhecia esse cara? Dentre os muitos demônios do apetite, Don Slime era muito especial. Outros demônios do apetite, para serem revividos, precisavam esperar até que alguém se fundisse com células gourmet e despertasse. Só então teriam a chance de entrar nas células gourmet da outra pessoa e se tornarem seu apetite. Mas mesmo assim, ser reanimado era muito difícil. Eles tiveram que deixar a pessoa com as células gourmet crescer e comer o menu completo da Acácia. Mas Don Slime era diferente. Mesmo que tivesse morrido, ele ainda poderia interferir no mundo exterior, e ele havia criado a grelha azul com seu próprio poder e selecionado uma pessoa adequada para sua ressurreição. Afinal, seu poder era muito forte, algo incomparável ao do demônio vermelho e dos outros, então o corpo capaz de suportar seu poder precisava ser forte o suficiente. Don Slime havia se preparado para sua ressurreição por centenas de milhões de anos, mas em tanto tempo, o único corpo adequado para tal era o de Ishiryu. Agora que Ishiryu estava prestes a morrer, Don Slime não conseguiu ficar parado e apareceu. Ao ouvir isso, Manson relaxou um pouco. Don Slime realmente havia saído do corpo de Ishiryu, e o que analisou a situação de Ishiryu. Agora, os métodos de regeneração comuns eram inúteis. O corpo de Ishiryu já havia chegado ao ponto de estar completamente exausto. Foi por isso que Don Slime não tinha saída. As células de Don Slime conseguiam copiar tudo, inclusive o cardápio completo da Acácia. Sua capacidade de regeneração era muito forte. Mas para regenerar o corpo de Ishiryu, ele precisava de energia. Agora, o corpo de Ishiryu já estava completamente exausto. Então ele só podia pedir ajuda ao mundo exterior. E o Ki também percebeu isso. Então os métodos convencionais se mostraram inúteis. Então ele só podia usar a energia vital. Assim que a energia vital foi injetada, o corpo de Ishiryu pareceu rejuvenescido e começou a se curar rapidamente. Ao ver isso, Don Slime respirou aliviado e também se maravilhou com o fato de o Ki ser digno de ser um dos reviver mais fortes do mundo humano. Ele poderia até salvar Ishiryu nesse estado. Ishiryu estava bem, e Don Slime começou a falar sobre seu encontro. Ao ouvir a explicação de Don Slime, Yuki compreendeu a situação. Em outras palavras, Ishiryu optou por se conter. Midora era alguém que ele tratava como um verdadeiro irmão. Não havia ódio profundo entre os dois, então era impossível para ele ser cruel. Foi precisamente por ter se contido e não ter usado o poder de Don Slime que ele acabou sendo derrotado por Midora. Após derrotar Ishiryu, Midora não matou seu irmão. Ele também não conseguiu fazê-lo, então liberou a especiaria Meteoro que continha sua malícia. Depois disso, os nitros azuis aproveitaram a oportunidade para emboscar, mas naquele momento, Ishiryu ainda tinha alguma força restante. Além disso, Midora também reagiu e repeliu imediatamente os nitros azuis, então Ishiryu sobreviveu. E Midora trouxe Ishiryu de volta ao mundo humano e o jogou na sede da Organização Gourmet Mundial. Isso foi um pouco parecido com o enredo do anime. Sinceramente, na opinião de Yuki, a melhor parte do desfecho do anime foi que Ishiryu não morreu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 200. Havia apenas algumas maneiras de salvar Ishiryu em seu estado atual. A primeira era a energia vital de Yuki. A segunda era a água curativa, mas a Organização Gourmet Mundial não tinha nenhuma em estoque. Embora Ishiryu tivesse preparado água de cura para Toriko e os outros, tudo estava armazenado com o nitro vermelho Shishi. Mestre Jiro e Setsuno também podem ter tido um pequeno estoque. Os efeitos da água curativa foram incrivelmente potentes. Ela restaurou Toriko depois que metade de seu corpo foi destruída. Muito parecido com uma semente dos deuses do mundo de Dragon Ball. Mas obtê-la foi difícil. A nascente onde nasceu estava cercada pela espécie do rei dragão Deros, tornando quase impossível alcançá-la. O terceiro método era Shishi comer diretamente o outro nitro vermelho e depois vir salvar Ishiryu, assim como ela havia feito por Toriko e os outros no final da história original. A quarta opção era usar o ingrediente definitivo para a revitalização, o centro. Mas encontrar o centro agora era uma tarefa inútil. De todos esses métodos, o de Yuki era o mais simples e direto. E agora, com Yosaku e Moyan Shaishai no mundo gourmet, Yuki era o reviver ativo mais forte do mundo humano. Manson ficou extremamente aliviado por ter contatado Yuki primeiro. Caso contrário, Ishiryu poderia não ter sido salvo. Resumindo, é isso. O corpo de Ishiryu está quase totalmente recuperado. Vou voltar para dentro agora. Garoto, te devo uma. Don Slime disse isso para Yuki antes de se fundir novamente ao corpo de Ishiryu. Yuki achou a situação quase cômica. Don Slime havia passado milhões de anos se preparando para sua ressurreição e finalmente encontrara Ishiryu. Ishiryu era de fato incrivelmente poderoso, mas seu coração era completamente desprovido de desejo. Isso era o completo oposto de Don Slime, cujos desejos eram incrivelmente fortes. O forte contraste entre eles deveria tê-los tornado incompatíveis. Mas os demônios do apetite não eram humanos. Suas mentes não eram tão complexas. Mesmo depois de milhões de anos, suas mentes permaneceram notavelmente simples. Apetite e humanidade eram coisas completamente diferentes.
Foi por isso que eles faziam coisas que os humanos não conseguiam entender. Por exemplo, depois de ser tocado por Toriko, o demônio vermelho entrou voluntariamente em sua boca e se fundiu com ele. Uma vez concluída a fusão, o demônio do apetite se tornaria parte do humano. Sua alma desapareceria e o hospedeiro assumiria o controle total. A fusão significava abrir mão para sempre de qualquer chance de ressurreição. No entanto, o demônio vermelho ainda assim optou por fazê-lo. Dom Slime era igual. Após passar séculos com Enshiryu, ele havia sido assimilado por ele. Na história original, ele chegou a desistir de seu próprio plano de ressurreição, desejando, em vez disso, reviver Enshiryu. Com tal ato, se Enshiryu tivesse sobrevivido e provado o menu completo de Acácia, Dom Slime sem dúvida teria optado por se fundir completamente com ele. Dom Slime valorizava muito Enshiryu, colocando a vida dele acima da sua própria. Então, ao salvar Enshiryu, Yuki também salvou Dom Slime. Era justo que ele lhe devesse um favor. Em breve, com o corpo totalmente recuperado, o presidente Shiryu despertou novamente. Ao vê-lo assim, Yuki não pôde deixar de sentir uma pontada de pena por Acácia. Uma grande batalha entre Enshiryu e Acácia era inevitável. Embora Acácia fosse o mestre de Enshiryu, o que ele planejava fazer muito provavelmente destruiria a terra inteira. O risco era muito grande, e a probabilidade de sucesso era infinitesimalmente pequena. O próprio Acácia sabia disso. Foi por isso que, quando teve esse plano pela primeira vez, procurou Enshiryu. Ele sabia que Enshiryu tinha a capacidade de matá-lo, então queria morrer pelas mãos dele, porque ele estava muito dividido. Se levasse o plano adiante, havia uma grande probabilidade de levar a terra inteira consigo. Se não o fizesse, sentia que estaria traindo sua própria ambição, Anel. Então ele deixou a decisão para Enshiryu. Mas naquela época, não havia a menor chance de Enshiryu ter atacado. Se fosse o Enshiryu de hoje, Yuki tinha certeza de que ele teria feito o mesmo. Porque centenas de anos atrás, Enshiryu ainda não havia fundado a Organização Gourmet Mundial. Embora tivesse ajudado outros, ele ainda não havia assumido o fardo de todo o mundo humano. Foi somente depois de fundar a Organização Gourmet Mundial e transformá-la na maior organização do mundo humano que Enshiryu percebeu o que estava enfrentando. Todo o mundo humano. Com o caráter que tinha, ele inevitavelmente colocaria o mundo humano em primeiro lugar. Portanto, o plano de Acácia estava fadado a entrar em conflito com seus ideais. Enshiryu não conseguiu se obrigar a matar Midora. Embora o meteoro especiaria tivesse destruído o mundo humano, ele ainda tinha maneiras de remediar a situação. Mas com Acácia era diferente. O plano de Acácia poderia explodir a terra inteira. Isso era algo que Enshiryu absolutamente não podia tolerar. Resumindo, Yuki agora sentia que Acácia estava em grandes apuros. Um giro mais forte do que em seu auge na história original, o Enshiryu vivo, além de um Midora, e o que não achava que Toriko e os outros precisassem agir. Se esses três fossem combinados, o que seria Nitros azuis, o que seria Acácia, o que seria Nel, todos formariam um único prato. Embora matar Acácia diretamente causasse a reencarnação de Nel, isso só aconteceria anos depois, sabe-se lá quantos. Não havia necessidade de pensar muito nisso. Naquela época, Yuki não fazia ideia do quão forte ele se tornaria. É claro que, se possível, Yuki ainda esperava liberar os ingredientes dentro do Nel. Afinal, o Nel armazenava os ingredientes de todo o universo azul. Este é a Organização Gourmet Mundial? Parece que eu sobrevivi. Enshiryu viu Yuki e Manson e o ambiente ao redor e soube que havia sobrevivido. Ele se lembrava da situação antes de perder a consciência, então, para ele ter sobrevivido, devia ter sido Midora quem se conteve no final. Ao pensar nisso, um sorriso surgiu nos lábios de Enshiryu. Ele percebeu que Midora ainda o respeitava como um irmão. Só havia se tornado assim por causa de Froese. Se Froese ainda estivesse vivo, Midora certamente teria retornado ao estado de seu irmão mais novo. Depois disso, Enshiryu também ficou sabendo da situação pelos dois e descobriu que foi Yuki quem o salvou. Muito obrigado, chefe Yuki. Se não fosse por você, eu teria perdido a minha vida. Enshiryu também agradeceu a Yuki. Mesmo sem mim, se Setsuno e o mestre Jiro soubessem disso, teriam trazido a água curativa. Yuki balançou a cabeça. Embora tivesse salvado Enshiryu, as escolhas de Enshiryu não se resumiam apenas a ele. Havia outros métodos. É verdade, mas o fato de o chefe Yuki ter salvado minha vida também é inegável. Enshiryu disse com um sorriso. Depois disso, ele também disse que devia um grande favor a Yuki e que encontraria uma maneira de retribuir mais tarde. Por enquanto, ele ainda precisava entender a situação no mundo humano. Manson também ficou aliviado. Sinceramente, os assuntos do mundo humano o haviam deixado sobrecarregado. Mas agora que o presidente Enshiryu havia retornado, ele não sentia mais tanta pressão. Manson, você fez um ótimo trabalho. Todas as ordens estavam corretas. Por que você não se torna presidente? Enshiryu disse com um sorriso. Ele não estava brincando, mas falando sério. Porque ele achava que Manson era uma fusão dele com Shigematsu. Shigematsu era muito ambicioso, mas ele conseguia controlar sua ambição. E Manson tinha uma ambição não tão forte, mas também um senso de responsabilidade semelhante ao dele. Assim, em sua opinião, Manson era a pessoa mais adequada para ser seu sucessor. Não brinquem com isso. Ainda há muita coisa para resolver no mundo humano. Manson não conseguiu evitar revirar os olhos. Ele não queria ser o presidente, pelo menos não enquanto Enshiryu estivesse vivo. Afinal, Enshiryu era seu pilar espiritual. Como ele poderia tomar o seu lugar? Ao ver Manson assim, Enshiryu também se sentiu um pouco impotente. Mas ele sabia que agora não era a hora de desistir da posição, e sim de encontrar uma maneira de resolver os problemas do mundo humano. Manson, para a pesquisa no departamento de P&D, eu tenho uma solução. Enshiryu disse.
Ele ainda estava vivo e depois de saber da situação no mundo humano, naturalmente não ficaria de braços cruzados. Yuki sabia que Shiryu planejava usar seu menu completo. Na história original, o motivo pelo qual ele esperou até que os 4 reis celestiais se reunissem antes de abrir este menu completo foi por causa de Manson. Manson acreditava que Shiryu estivesse morto, então suas relíquias deveriam ser entregues aos 4 reis celestiais. Afinal, os 4 reis celestiais haviam sido criados por Shiryu desde jovens. E naquela época a Organização Gourmet Mundial já havia resolvido o problema da alimentação. Embora não pudessem deixar todos comerem nada delicioso, pelo menos ninguém passaria fome, certo? Assim, Manson optou por deixar este menu degustação completo para os 4 reis celestiais abrirem. Mas agora Shiryu ainda estava vivo. Embora fosse muito bom para os 4 reis celestiais em sua consciência, a prioridade máxima sempre foi todo o povo do mundo humano. Então, ele não planejava esperar que os 4 reis celestiais abrissem seu cardápio completo, mas sim usá-lo diretamente. Você pretende usar o seu menu completo? Ao ouvir isso, Manson naturalmente também adivinhou o plano de Shiryu. É isso mesmo. Meu menu completo foi originalmente preparado para uma ocasião como esta, então agora é o momento perfeito para usá-lo. Quem diria que o ingrediente que antes era desprezado e até extinto se tornaria a salvação do mundo humano? E Shiryu também estava um pouco emocionado. E o que não sabia como avaliá-lo. Até mesmo seu cardápio completo havia sido preparado para toda a humanidade para evitar uma fome. Pode-se dizer que no mundo dos animes, uma existência como a de Shiryu era a de um verdadeiro santo. Por ordem de Shiryu, a pesquisa por parte da Organização Gourmet Mundial foi interrompida. E logo seu menu completo foi enviado. Além de Toriko, os outros 4 reis celestiais estavam todos reunidos. Como o campo de batalha de Toriko e Starjun ficava um pouco distante, Komatsu ainda foi levado por Starjun. Yuki também sabia que Komatsu não corria nenhum perigo. Naquele momento a atenção de todos estava voltada para Joy, o que deu a Starjun uma oportunidade. Mas os outros membros da Corporação Gourmet não tiveram a mesma sorte. Todos foram eliminados. Só se pode dizer que a inércia da conspiração ainda era muito grande. Com a partida de Komatsu, Toriko ficou completamente deprimido. Até então, apenas 3 dos 4 reis celestiais haviam chegado. Quanto a Toriko, ele ainda se encontrava em estado de profunda tristeza. E Shiryu também soube do estado de Toriko através dos 3. Sobre isso, ele não disse muito. Planejava conversar com Toriko depois de terminar o que estava acontecendo ali. Assim que Shiryu retirou seu menu completo, Yuki também ouviu o som dos ingredientes. Os ingredientes emitiram uma luz dourada. O chefe Yuki está ouvindo a voz dos ingredientes? Ao verem isso, todos ficaram atônitos. Isso mesmo, ouvi a voz dos ingredientes. Presidente Shiryu, além do seu próprio efeito, seu menu completo também é um ingrediente de preparo especial. Posso prepará-lo? Yuki perguntou. Um ingrediente especial de preparo? Meu menu completo tem esse efeito? Então terei que incomodá-lo, chefe Yuki. E Shiryu assentiu com a cabeça e entregou os ingredientes diretamente a Yuki. Ele realmente não sabia que seu menu completo tinha tal efeito. Ele também estava muito curioso, então o entregou a Yuki. De qualquer forma, Yuki também havia dito que o efeito original certamente estaria presente. Então não havia necessidade de se preocupar se isso levaria à incapacidade de produzir bilhões de pássaros suficientes e, portanto, à incapacidade de resolver a crise do mundo humano. Capítulo 201. O menu completo do Shiryu era composto por 8 ingredientes bizarros. Entrada: 1 milhão de sementes de árvore sopa. Lágrimas de camaleão prato de peixe. Alga marinha mitarashi prato de carne. Inseto de sobrevivência prato principal. Pássaro bilionário salada. Grãos de palha princesa sobremesa. Melão seco bebida. Lorde mochi assado. Se você não soubesse o segredo, mesmo que tivesse esses ingredientes, ficaria completamente perdido. Nenhum deles era comestível por si só. O menu completo de Shiryu não era para uma única pessoa, era para todo o mundo humano, uma receita combinada. Primeiro você planta a semente da árvore de 1 milhão de dezenas. Em seguida, você pinga as lágrimas do camaleão no solo, fazendo com que a semente cresça rapidamente e se transforme em uma árvore de 1 milhão de dólares. Em seguida, plante os grãos de palha da princesa e regue-os com o mochi assado do Lorde. O arroz da princesa crescerá rapidamente. Depois, corte a palha e coloque-a na árvore milhão para formar um ninho, e coloque o ovo do pássaro bilhão dentro para incubar. Finalmente, quando o ovo eclodiu e se transformou em um filhote de pássaro bilionário, você o alimentou com a alga mitarashi e o inseto de sobrevivência adulto, que havia sido alimentado com o melão seco. Com esses passos, o menu completo foi finalizado. Então, assustando-a, você poderia fazer com que a ave bilionária botasse ovos como uma louca. Esses ovos eclodiriam em um período extremamente curto. Esse processo continuaria tornando o pássaro bilhão um ingrediente inesgotável. Não é à toa que era chamado de pássaro de 1 bilhão. Se manuseado corretamente, esse ingrediente era uma fonte de alimento autossustentável, sem mencionar as dezenas de bilhões de pessoas no mundo humano. Mesmo que fossem centenas de bilhões ou trilhões, seria suficiente para alimentá-las. Seguindo as instruções, Yuki fez o ninho e colocou o ovo do pássaro bilionário dentro. Depois disso, ele sentou-se ao lado do ninho e esperou. Chefe Yuki, precisa esperar aqui? Ao verem isso, Manson e os outros ficaram um pouco confusos. O ovo do bilhão de pássaros precisava de tempo para eclodir, mas não havia necessidade de ficar de olho nele ali. Eles tinham vigilância no local. Assim que o pássaro bilionário eclodisse, eles seriam notificados imediatamente. Não, este é o passo mais crucial para um ingrediente de preparação especial. Acompanhe o ingrediente e reconheça o ingrediente. Yuki disse. Essa era a chave para preparar o pássaro de 1 bilhão. Acompanhar o ingrediente? Reconhecer o ingrediente? O que isso significa? Sunny perguntou com um olhar confuso. Ele realmente não entendia. Não só ele, mas os outros também não entendiam.
Você sabia? Este ovo de pássaro de 1 bilhão de indivíduos é o último do mundo. Quando o encontrei, também fiquei muito chocado. O pássaro bilionário foi extinto há centenas de milhares de anos. Entre as muitas comidas deliciosas, o pássaro bilionário não é considerado delicioso. Pode ser considerado apenas algo bastante comum. Embora o pássaro bilionário tenha uma capacidade reprodutiva extremamente alta, logicamente, ele não deveria ter ficado com apenas um ovo. Mas o fato é que ele ficou. Isso porque foi uma escolha da própria ave bilionária. Ela escolheu se extinguir por não ser reconhecida. Mas eu encontrei os últimos ovos. Quando o encontrei, soube que aquele ovo traria esperança. Por isso, o guardei comigo até hoje. Um ingrediente que nunca foi reconhecido, nunca foi acompanhado e até mesmo escolheu se extinguir. Essa é a chave para um ingrediente especial de preparação, certo? E Shiryu disse. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram em silêncio. Isso mesmo, de acordo com a descrição de Shiryu, o pássaro de 1 bilhão era muito comum, tão comum que ninguém o comeria, a ponto de o próprio pássaro bilhão ter escolhido a extinção. Mas e agora? Embora o mundo humano estivesse apenas no estágio inicial da fome, e os ingredientes não tivessem se esgotado, a existência do pássaro bilhão havia se tornado uma tábua de salvação. Esse contraste foi realmente ótimo. O ingrediente que era desprezado a ponto de se auto-extinguir havia se tornado agora uma espécie de salvador. Que ingrediente incrível! Quem diria que o pássaro bilionário teria um método de preparo como esse? Nesse momento ninguém tinha nada a dizer. Um grupo de pessoas simplesmente permaneceu ali. Apenas Manson e Shiryu precisavam resolver algumas coisas, então foram os primeiros a sair. Os outros ficaram. O pássaro bilionário era um ingrediente respeitável, então eles ficaram ali esperando. Um dia depois, o pássaro bilionário eclodiu com sucesso. Essa coisinha era realmente feia e fofa ao mesmo tempo, mas sua aparência não era um problema. Para um animal de estimação, aquela aparência era até boa. Após ser alimentado, o pássaro bilionário cresceu. O pássaro bilionário adulto era tão alto quanto o Komatsu. E depois de levar um susto, o pássaro bilionário começou a botar ovos como um louco. Esses ovos eclodiram rapidamente. E esse processo continuou. Isto se tornou um oceano de bilhões de pássaros. Alguém deveria vir e capturá-los. Após Sunny dizer uma palavra, a equipe do lado da Organização Gourmet Mundial também começou a capturar esses bilhões de pássaros. Em pouco tempo, um grande número de bilhões de pássaros foi capturado. Esses bilhões de pássaros seriam usados para reproduzir mais bilhões de pássaros. Quanto ao primeiro, naturalmente ninguém pensaria em comê-lo. Você sente isso, pássaro bilionário? Esta era a mais adequada para você. Sua existência será reconhecida por inúmeras pessoas. E o que disse, olhando para o pássaro bilionário à sua frente. Graças à sua empresa, o pássaro bilionário estava muito próximo dele agora. Ao ouvir isso, a expressão do pássaro bilionário mudou. O pássaro bilionário existia há milhares de anos e havia sido desprezado por milhares de anos, sem jamais receber qualquer reconhecimento. Mas agora, o pássaro bilionário havia surgido nesta era, destinado a ser reconhecido por inúmeras pessoas. Sem mencionar nada mais, as pessoas que vieram apenas para coletar os ingredientes eram assim. Embora a carne do pássaro bilionário não fosse muito saborosa, isso se comparava aos ingredientes da era gourmet. A carne do pássaro bilionário era muito mais saborosa do que a de um frango comum. As pessoas e outras criaturas deste mundo acharam que não era delicioso, simplesmente porque estavam acostumadas a comer coisas boas. Mas imagine se um grupo de pessoas famintas que não comiam há muito tempo comesse o pássaro de 1 bilhão, aí sim, seria a iguaria suprema. À medida que a expressão do pássaro bilionário mudava, seu corpo começava a mudar. Em pouco tempo, as pequenas asas que antes não permitiam o voo começaram a crescer repentinamente, chegando a atingir uma dúzia de metros de comprimento. Um par de asas magníficas, como as de uma fênix abrindo as asas ao seu voo. Está pronto. Um ingrediente especial para o preparo. O bilhão de pássaros. E o que disse com um sorriso, olhando para o pássaro bilionário planando no céu. Era uma pena que não fosse uma fênix, pois a beleza daquelas asas superaria até mesmo a da fênix relâmpago. Enquanto o pássaro bilionário voava para o céu, logo uma pilha de ovos muito especiais caiu. Havia padrões nos ovos que pareciam estar em constante movimento. E esses ovos não eclodiram diretamente. E o que deixou bem claro que este era um ingrediente de preparação especial. Na história original, o ovo do pássaro bilionário havia sido incluído no menu completo por Toriko. Naquela época todos concordaram. Afinal, esse era o legado de Shiryu. Após enviar o primeiro pássaro bilionário, o grupo retornou ao restaurante da sede da Organização Gourmet Mundial. Toriko apareceu aqui. Toriko, você finalmente se recuperou. Ao verem que Toriko havia se recuperado, os outros suspiraram de alívio. Depois disso, o grupo provou o ovo do bilhão de pássaros. Após comê-lo, todos, exceto Shiryu, tiveram suas células gourmet ativadas, e seus cabelos e sobrancelhas cresceram. Velho, pretendo incluir este ingrediente no meu cardápio completo. Tudo bem? Após comer, Toriko perguntou. Não tenho problema nenhum com isso, mas esse ingrediente também foi descoberto pelo chefe Yuki, então você precisa da aprovação dele. E Shiryu disse com um sorriso. Seria ótimo se o seu menu completo pudesse ser incluído no menu completo de Toriko. Mas Yuki foi quem mais contribuiu desta vez, então ele precisava da permissão de Yuki. Não me importo. Vocês que decidem. Yuki não coletou o chamado menu completo, então naturalmente não se importou. No fim, esse ingrediente foi adicionado ao menu completo de Toriko. Após a refeição, o grupo se dispersou. Os outros reis celestiais ainda precisavam continuar a aprimorar suas forças. Toriko iria encontrar Komatsu. Yuki retornou para o lado de Setsuno e permaneceu lá por alguns dias.
Depois disso, Yuki contatou o mestre Jiro. Você está pronto? Jiro sabia naturalmente que Yuki planejava preparar o AR, então ele o acompanharia conforme o combinado. Afinal, uma vez que o AR estivesse pronto, eles também poderiam comê-lo. Nenhum dos alunos de Akasha havia provado o menu completo do restaurante. O fato de sua força ter atingido esse nível é bastante assustador. Estou pronto. Podemos partir agora. Yuki disse. Dessa vez, como Jiro estava presente, ele trouxe Nono. Depois disso, o grupo embarcou na concha gigante juvenil e seguiu para o mundo gourmet. Antes de partir, Yuki contou sua ideia a Ishiryu. Ishiryu precisava lidar com os assuntos do mundo humano, então não podia ir embora. Mas ao saber que Jiro estava no comando, ele também ficou aliviado. Ele tinha plena consciência da força de Jiro. Para ele, subjugar temporariamente o rei dos cavalos, Hércules, não foi problema algum. No entanto, Ishiryu ainda disse a Yuki que o ingrediente ainda não estava totalmente maduro. Yuki não viu problema algum nisso. Depois de chegar ao mundo gourmet, ele poderia coletar mais e amadurecer o AR. O AR estava perto da maturidade. Os ingredientes do mundo gourmet foram suficientes para amadurecê-lo. Capítulo 202. O Porto dos Espíritos Malignos, a mais perigosa das 3 entradas. Não que represente uma grande ameaça para você. A maioria das criaturas aqui tem níveis de captura na casa das centenas. Elas são praticamente ingredientes que chegam até você. O único problema é que esta concha gigante é muito pequena. Mesmo que você pegue alguma coisa, não poderá levá-la consigo. Mestre Jiro comentou. Embora nem todos os ingredientes do mundo gourmet fossem gigantescos, a grande maioria era colossal. A concha gigante, quando totalmente desenvolvida, seria imensa, mas agora era apenas um filhote. Simplesmente não tinha muita capacidade. Essa foi a parte mais frustrante de explorar o mundo gourmet. No passado, eles só levavam os ingredientes que eram fáceis de carregar. Quanto ao resto, comiam na hora. Na verdade, despertei uma nova habilidade. Posso controlar um estômago dimensional, o que me permite armazenar ingredientes capturados dentro dele. Yuki explicou. O mundo gourmet era uma fera completamente diferente do mundo humano. Em casa, ele podia contar com a Organização Gourmet Mundial para transportar seus ingredientes, mas aqui, ele não tinha esse suporte. Além disso, de acordo com seu plano, após obter alguns ingredientes-chave, sua força aumentaria drasticamente a ponto de ele poder andar de lado neste mundo. Não havia mais necessidade de esconder suas habilidades? Revelar seu espaço de armazenamento agora não era grande coisa. Mas para se adequar ao contexto deste mundo, ele lhe deu um novo nome, estômago dimensional. Não foi uma escolha completamente aleatória. Afinal, Neo tinha seu próprio estômago dimensional. As criaturas devoradas pelo Neo não morriam, eram armazenadas em um espaço especial. Portanto, não era exagero dizer que o Neo possuía um estômago dimensional. Isso certamente torna as coisas muito mais convenientes. Jiro ficou atônito por um momento, mas se recuperou rapidamente. Embora a habilidade de Yuki fosse milagrosa, não estava além de sua compreensão. E ele tinha que admitir, sentia um pouco de inveja. Se ele tivesse essa habilidade, poderia armazenar uma quantidade enorme de bebida alcoólica de uma só vez, evitando o incômodo de ter que ficar procurando bebida todos os dias. O Sr. Yuki está ficando cada vez mais incrível. Nono disse com um sorriso de canto. Como dizem, a beleza está nos olhos de quem vê, e naquele momento ela só via brilho. Além disso, Yuki era de fato, excepcionalmente extraordinária. Ao ouvir as palavras de Nono, Jiro ficou um pouco sem palavras. Sinceramente, ao vê-los juntos, ele se lembrou dos velhos tempos, quando ele e Setsuna exploravam juntos o mundo gourmet. Isso me traz muitas lembranças. Talvez eu devesse convidar a Setsu para dar um passeio comigo no mundo gourmet de novo. Jiro começou a planejar uma viagem para reviver aqueles sentimentos. Embora para eles agora, uma viagem ao mundo gourmet não fosse uma aventura, ainda poderia ser um encontro, certo? Só alguém como Jiro, com sua força assustadora, poderia encarar uma viagem ao mundo gourmet como um encontro. Qualquer outra pessoa teria que estar em constante alerta, sem nunca saber quando uma fera poderosa poderia estar à espreita. Ao entrar no mar, o grupo avistou um grande número de destroços de navios. Eles cobriam todo o fundo do oceano, como um cemitério de embarcações. Esses eram os restos mortais daqueles que, ao longo de incontáveis anos, tentaram alcançar o mundo gourmet. Muitas pessoas não tinham a compreensão e o respeito adequados pelo mundo gourmet. Depois de se destacarem no mundo comum, começavam a pensar em se aventurar no mundo gourmet. Mas os dois mundos estavam em níveis completamente diferentes. O motivo pelo qual Yuki, apesar de sua força, não havia ido antes era o perigo. Se você tivesse azar, poderia se deparar com um dos 8 reis logo no primeiro dia. E se eles estivessem de mau humor, poderiam simplesmente acabar com você. O mundo gourmet não tinha zonas claramente definidas. Os únicos lugares relativamente seguros eram a estrada gourmet, deixada pelos 8 reis em suas viagens. Lá, você estaria um pouco mais seguro, mas só um pouco. Um momento de descuido ainda poderia lhe custar a vida. Graças à poderosa habilidade de camuflagem do filhote de concha gigante, que era ainda mais forte que a do Octomelon, Yuki e os outros não encontraram nenhum perigo. Nem mesmo entraram no mar de espinhos da história original. Afinal, Yuki tinha uma sorte incrível com comida. Antes de vir para o mundo gourmet, ele perguntou a Jiro, que lhe disse que sua sorte com comida era incontáveis vezes maior do que antes. Jiro havia dito que Yuki tinha a maior sorte com comida que ele já vira. Com tanta sorte, era natural que ele não fosse atacado pelo mar de espinhos. O aparecimento do mar de espinhos na história original não se deu porque a sorte gastronômica de Komatsu havia falhado. Pelo contrário, foi porque havia funcionado. Embora o Octomelon tivesse uma capacidade de camuflagem razoável, seu nível de detecção era muito baixo.
Muitas criaturas marinhas ainda conseguiam detectá-lo. Se Toriko e os outros tivessem sido descobertos, teriam que lutar, e inúmeras feras os teriam encontrado. Portanto, o surgimento do Mar de Espinhos serviu, na verdade, para abrir caminho para eles. Quanto ao perigo que o Mar Espinhoso representava para eles, não era perigo nenhum. E o Mar Espinhoso, percebendo que não conseguiria capturar sua presa, não continuaria seu ataque, mas iria buscar ingredientes mais fáceis. O filhote de concha gigante de Yuki tinha uma capacidade de camuflagem e uma defesa mais fortes, então não temia aquelas feras marinhas. Naturalmente, sorte gastronômica não invocaria o Mar de Espinhos para ajudar. O grupo pousou sem problemas na ilha Yutou. Na verdade, mesmo ali, eles ainda não haviam entrado de fato no mundo gourmet. Toda a ilha estava dividida por uma linha. Um lado da ilha estava conectado ao mundo humano, o outro, ao mundo gourmet. A rigor, você só entrou de verdade no mundo gourmet quando viu o Pântano Dourado. No momento, eles ainda estavam no mundo humano. Ainda nem entramos no mundo gourmet, mas o número de criaturas com níveis de captura acima de 100 é assustador. Ainda bem que essas criaturas não entram no mundo humano, senão se tornaria um verdadeiro inferno. Nono disse com emoção. Só as 4 feras já haviam causado tantos problemas no mundo humano. Se as feras daqui se aventurassem mais fundo no mundo humano, seria difícil imaginar o que aconteceria. As feras do mundo gourmet não entrariam num lugar tão árido quanto o mundo humano. Jiro disse com um sorriso. Para os animais e plantas do mundo gourmet, o mundo humano era um lugar extremamente árido. Por que eles se aventurariam tão fundo nele? Era como uma pessoa caminhando ao lado de uma vala fétida. Em circunstâncias normais, ela jamais pisaria nela. Claro que em circunstâncias normais, ocasionalmente, alguns ingredientes do mundo gourmet apareciam no mundo humano. É claro que a probabilidade era muito baixa. Era como se uns malucos vissem uma vala fétida e pensassem em pular por cima dela, mas a habilidade deles era insuficiente e eles caíssem dentro. Embora essa analogia fosse um tanto estranha, a lógica era a mesma. De tempos em tempos, algumas criaturas do mundo gourmet entravam no mundo humano. Mas essas criaturas, contanto que causassem um pouco de alvoroço, seriam mortas pelas forças poderosas do mundo humano. Portanto, o mundo humano ainda estava muito seguro. Ao ouvir as palavras de Jiro, Yuki assentiu com a cabeça. O filhote de concha gigante continuou se movendo. Desta vez, ao contrário de Toriko e dos outros, eles não tinham guia. O motivo de não terem um guia não era que Shiryu tivesse deliberadamente deixado de providenciar um para eles. A principal razão era que o mundo da comida hexagonal também estava enfrentando muitos problemas agora, então eles não podiam dispensar ninguém para ser o guia deles. Outro ponto importante era Jiro. Ele já tinha estado no mundo da comida hexagonal antes, então conhecia o caminho. Jiro podia simplesmente nos guiar. A propósito, existe um lugar interessante na ilha Yutou. Você pode ir dar uma olhada. É só continuar nessa direção. Jiro apontou numa direção e disse, com um sorriso misterioso nos lábios. Um lugar interessante? Yuki ficou atonita por um momento, mas reagiu rapidamente. Não havia ingredientes valiosos em toda a ilha. O lugar de que Jiro estava falando devia ser a pegada do cavalo rei Hércules que Toriko e os outros tinham visto na história original. E de fato, o filhote de concha gigante logo chegou ao destino. Assim que chegou, começou a tremer levemente. Yuki e Nono sentiram uma forte ameaça. Yuki estava em melhor situação. Sua força já era suficiente. Embora a aura ainda o afetasse, sua reação não era tão intensa. Mas Nono era diferente. Seu corpo inteiro tremia violentamente. Sua força atual não se comparava à dos 4 reis celestiais que haviam entrado ali na história original. Os 4 reis celestiais ficaram abalados por essa aura, quanto mais Nono. Mas Yuki liberou sua própria aura, isolando a aura residual do rei cavalo do filhote de concha gigante. Após isolar essa aura, Nono e o filhote de concha gigante voltaram ao normal. Mas, naquele momento, ela estava coberta de suor frio. O que é esta aura? Não consigo controlar meu corpo de jeito nenhum, ela perguntou com um certo receio persistente. Concha gigante, abram a plataforma de observação. Assim que a voz de Jiro se calou, o filhote da concha gigante se abriu. O grupo viu um enorme penhasco à sua frente. E à primeira vista era imenso. Está vendo isso? Essa é a pegada deixada pelo rei cavalo Hércules. Quando os 8 reis viajam, suas emoções podem afetar diretamente a natureza. Se os 8 reis magos estiverem felizes, então, com esta pegada como centro, os arredores se tornarão um paraíso adequado para todas as criaturas vivas. Mas ao contrário, se os 8 reis magos estiverem irados, então... Jiro não prosseguiu, pois o ambiente ao redor já havia explicado tudo. Quando o grupo chegou, embora muitos lugares na ilha Yutou estivessem áridos, pelo menos algumas plantas ainda estavam vivas. Mas essas plantas resistiam constantemente à malícia de Midora. Isso mesmo, a malícia de Midora já havia afetado este lugar. Na verdade, não só aqui, mas o mundo da comida hexagonal também foi afetado. O motivo pelo qual não podiam designar ninguém para ser guia era porque o mundo da comida hexagonal estava ocupado lidando com as consequências das ações de Midora. Os ingredientes que podiam ser afetados pela malícia de Midora eram basicamente todos os ingredientes que o povo do mundo da comida hexagonal podia comer. Os que não eram afetados eram difíceis de obter. Assim, o mundo da comida hexagonal estava agora um caos por causa da onda de malícia de Midora. Mas a aura que você está sentindo é muito mais fraca. É evidente que essa pegada provavelmente existe há milhares de anos. Jiro disse. Pela intensidade da aura, ele podia inferir aproximadamente há quanto tempo a pegada existia. Milhares de anos. Depois de tanto tempo, ainda consegue deixar uma aura tão aterradora? Os olhos de Nono se arregalaram. Era difícil imaginar que aquilo fosse apenas uma aura residual, remanescente de milhares de anos. Mesmo assim, ainda tinha o poder de fazê-la perder completamente a capacidade de lutar. Este é um 8º rei. Neste nível, uma mudança qualitativa muito especial realmente ocorreu.
Assim como nas feras anteriores e posteriores ao nível 100, mas a diferença no nível dos 8º reis é ainda maior. Como alguém que havia alcançado esse nível e percorrido um longo caminho, Jiro naturalmente sabia o quão fortes eram os 8 reis. Com o nível 6.000 como linha divisória, uma vez que o nível da célula ultrapassasse 6.000, ocorreria uma mudança qualitativa, tornando-se semelhante aos 8 reis. Na verdade, desde que Shiryu, Jiro e os outros estivessem dispostos, eles também poderiam fazer isso. Mas como humanos, eles não liberavam sua aura o tempo todo. Os 8 reis liberavam constantemente sua aura como forma de dissuasão, pois eram reis, os governantes de um continente. Isso exigia um fator dissuasor suficiente. Assim, a aura dos 8 reis nunca foi ocultada ou suprimida, a ponto de os 8 reis sempre influenciarem tudo no mundo exterior. Vamos lá. Vamos chegar ao mundo da comida hexagonal o mais rápido possível, e depois capturar o AR. Faz muito tempo que não luto. Sinto que meu corpo está ficando um pouco enferrujado. Após Jiro desfazer seu selo, ele estava louco para brigar. Capítulo 203. Que lindo! Será este o Pântano Dourado? É uma beleza milagrosa. É uma pena que essa beleza esteja no mundo gourmet. Está destinado a que poucas pessoas possam vê-la. Nono disse. Se este lugar existisse no mundo humano, provavelmente inúmeras pessoas o visitariam. Mas o Pântano Dourado ficava no mundo gourmet. Pouquíssimas pessoas conseguiram chegar aqui. O filhote de concha gigante continuou avançando. Mas pouco tempo depois, Yuki e Jiro olharam repentinamente para o céu. Senhor Yuki, o que aconteceu? Ao ver que Yuki e Jiro haviam reagido, o nono perguntou, um tanto confusa. As nuvens de aço acima aumentaram muito de repente. Essa taxa de crescimento aumentou dezenas de milhares de vezes em um instante. Originalmente, as nuvens de aço não teriam caído quando passamos por elas, mas nessa velocidade, elas cairão em menos de 1 minuto, explicou Yuki. Essa velocidade não é normal, mas não há outras formas de vida por perto que possam afetar as nuvens de aço. Em outras palavras, só existe uma possibilidade. Yuki, o que você está pensando? Jiro olhou para Yuki. Eu estava pensando em onde ir para capturar os melhores ingredientes. Yuki assentiu com a cabeça. Isso explica tudo. Sua sorte com a comida está muito forte. Seus pensamentos a ativarão. Você quer encontrar ingredientes, então a sorte com a comida o guiará para encontrá-los. A velocidade com que as nuvens de aço estão se formando agora se deve à sorte gastronômica. Jiro assentiu com a cabeça. Ele não estava preocupado com a queda das nuvens de aço, mas precisava saber o motivo. Agora, finalmente, ele entendeu. Espere, não é muito perigoso para as nuvens de aço caírem? Será que os ingredientes estão escondidos nas nuvens? Nono perguntou, um tanto confusa. Ela sabia um pouco sobre o efeito da sorte gastronômica, mas a reação das nuvens de aço não era um pouco estranha demais? Não, não está nas nuvens. Não há vida nessas nuvens. Se as nuvens caírem, só nos restará descer. Em outras palavras, os ingredientes estão no pântano sob nossos pés. Jiro disse. Pela situação das nuvens, a sorte gastronômica planejava usá-las para forçá-los a entrar no pântano. Abaixo do pântano? Nono olhou para o Pântano Dourado imóvel abaixo com certa confusão. Isso mesmo, abaixo do Pântano Dourado, existe um enorme labirinto pantanoso. Dizem que ninguém que entrou nesse labirinto jamais saiu. Aliás, eu também nunca estive lá. Jiro assentiu com a cabeça. Ele ainda estava bastante familiarizado com o mundo gourmet. Nesse caso, vamos descer e ver. Yuki disse. Com a sorte que ele tinha com comida, era impossível que ficasse preso no labirinto. E a Jiro não estava ali. Mesmo que a sorte e a força dele fossem inúteis, a Jiro conseguiria escapar facilmente. Enquanto Yuki falava, os enormes pés formados pelos relâmpagos do lado de fora já haviam começado a descer continuamente. Densos pés de relâmpago caíram, destruindo tudo ao redor. Este era o degrau de ferro, e a dureza desses pés de relâmpago era muito alta. Na história original, os ataques de Toriko não conseguiram destruí-los. O degrau de ferro caiu. Concha gigante mergulhe no pântano abaixo. Yuki deu a ordem diretamente. Em seguida, a concha gigante absorveu imediatamente uma grande quantidade de ar e após absorvê-lo, mergulhou imediatamente. Lá embaixo não estava escuro. Embora estivesse no subsolo, havia água por todos os lados. O próprio Pântano Dourado emitia uma luz dourada. A seguir, depende de você. Sua sorte gastronômica é mais forte aqui. Você não precisa controlá-la deliberadamente. Apenas siga seu coração, e a sorte gastronômica o guiará até onde estão os ingredientes. Após Jiro falar, ele deixou Yuki comandar a concha gigante para se mover. Nesse momento, Yuki também desistiu completamente de pensar e simplesmente controlou a concha gigante para vagar sem rumo. Durante esse período, eles encontraram muitas feras e entraram em algumas enormes cavernas bifurcadas. Havia até mesmo muitas criaturas poderosas ali. Uma vez que uma criatura viva entrasse, seria tratada como presa pelo outro grupo. Embora fosse perigoso, o grupo também coletou muitos ingredientes. Este lugar não deveria ter surgido naturalmente, certo? Ao olhar para o baú do tesouro, obviamente feito pelo homem, Nono disse, não acredito que a natureza pudesse criá-los. É verdade, mas não é inteiramente artificial. Este labirinto pantanoso foi originalmente formado naturalmente, mas foi descoberto posteriormente pelos nitros que o modificaram. Jiro disse. A raça nitro era obcecada por labirintos. Eles pareciam gostar muito deles. Geralmente, onde os nitros viviam, havia um labirinto desses. Mas o Pântano Dourado era diferente. Esse labirinto não era o que os nitros vermelhos queriam ver, pois ele havia sido construído pelos nitros azuis para se divertirem. Após a conclusão da construção, os nitros vermelhos eram jogados nesse labirinto. Assim, esse lugar se tornou um local de diversão para os nitros azuis.
mas também havia um grande número de feras ali. Um momento de descuido e eles seriam devorados por essas feras. A força dos nitros vermelhos não era suficiente para lutar contra todas as feras, então muito poucos conseguiam sair vivos. Os nitros azuis também jogaram alguns dos ingredientes e objetos diversos que guardavam e que consideravam inúteis nesse labirinto, usando-os como prêmios. Enquanto o filhote de concha gigante vagava pelo labirinto, Yuki capturou um grande número de baús de tesouro e ingredientes. Os enormes ingredientes foram colocados diretamente em seu próprio espaço. Ele já havia revelado suas intenções a Jiro, então não importava se ele as usasse. Quanto aos baús de tesouro, eles foram deixados do lado de fora para serem abertos mais tarde. Parece que todos os ingredientes valiosos acabaram. Podemos ir embora agora. Yuki disse de repente. Antes, graças à orientação da sorte gastronômica, ele tinha a sensação de que deveria ir a certos lugares. Mas agora, essa orientação havia desaparecido. Isso provou que os ingredientes ali presentes haviam sido completamente eliminados por ele. Concha gigante. Agora você pode se mover livremente. Basta andar sem rumo e sair. Yuki estava com preguiça de continuar controlando a concha gigante. Ele bem que podia deixá-la andar sozinha. A sorte da comida guiaria, então Yuki não estava nem um pouco preocupado em não conseguir sair. Agora, o que ele tinha que fazer era começar a abrir esses baús de tesouro. Alguns dos ingredientes já não são comestíveis. Embora o método de conservação seja muito bom, eles ainda têm um prazo de validade. Depois que alguns dos baús do tesouro foram abertos, os ingredientes dentro deles não podiam mais ser consumidos. Afinal, o tempo que haviam ficado armazenados ali era muito longo, a menos que cada ingrediente tenha recebido uma batida eterna. Logo, Yuki abriu o ingrediente que precisava em um baú de tesouro. Era uma lata dourada. Embora estivesse guardada ali há sabe-se lá quanto tempo, ainda parecia novinha em folha. Isso foi instalado recentemente? Nono ficou estupefata ao ver a nova lata. Esta é uma lata dourada. Os nitros selavam com uma lata dourada aquilo que não conseguiam lidar. O material da lata dourada é muito especial. É um material nascido das 7 bestas do 6º continente. Ele tem a capacidade de resistir à passagem do tempo. Então, esta lata parece novinha em folha. Na verdade, ela existe há sabe-se lá quantos anos. Yuki, você quer abrir e ver? Como o ingrediente foi encontrado por Yuki, naturalmente era dele. Embora a lata dourada precisasse de um abridor de latas feito de material dourado para ser aberta, Jiro estava lá. Midora conseguiu abrir a lata dourada pelo lado de dentro do lacre. Jiro também conseguiu abrir a lata na base da força bruta. Então vamos abrir e ver. Algo que possa ser selado pelos nitros pode ser uma coisa boa. Yuki assentiu com a cabeça. Ele sabia qual era o ingrediente dentro. Mas com a força que tinha, era impossível abri-lo à força bruta. Se Yuki quisesse abrir essa lata, ele só poderia esperar até que sua força melhorasse. Ou ir ao 6º continente para pedir a Gigi um abridor de latas feito de material dourado, ou fazer um ele mesmo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.